Bem-vindo ao Atualiza, o melhor podcast da cidade de Manaus. Para você que não me conhece, sou o professor Abraão Guimarães, coordenador do curso de Direito, e aqui você vai descobrir várias novidades no nosso Instagram, no nosso Facebook, TikTok e também no YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais que com certeza você vai sair mais proveitoso e vai aprender bastante. Hoje temos a honra de entrevistar o meu grande amigo, o senhor secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Amazonas, Flávio Antônio Filho. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho da esfera do governo, a história de vida dele, da advocacia, quem é esse homem que hoje muda o Estado através ali do seu trabalho. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, professor Abraão. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder contar um pouquinho da história do Flávio e tirar algumas dúvidas sobre o governo aqui para o seu público. E hoje vamos começar falando um pouquinho do seu currículo, né? Formação, ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário, ali a Uninorte, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e também faz o seu mestrado ali na Universidade de Lisboa. Ele tem uma atuação, assim, rica. Se eu fosse falar o currículo dele, meu Deus, passaríamos a tarde aqui falando e a gente tem que se inspirar em pessoas assim. Falo para vocês que estão assistindo. Ele tem atuação em Direito Civil, Administrativo, Empresarial, com ênfase ali em Direito Processual Civil, exerceu algumas funções. Diretor-presidente da Comissão de Licitação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental, ali, ProUrbis, e conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos também, chefe de Departamento Jurídico da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus, presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS, e também, desde junho de 2020, ocupa o cargo de secretário-chefe da Casa Civil do governador, né, do governo do estado do Amazonas. Ele foi homenageado com várias medalhas, digamos assim. Foi a medalha de ordem ao mérito legislativo pela Assembleia do Estado do Amazonas, também a medalha Rui Araújo, medalha do mérito comercial pela Fé Comércio e medalha ouro na cidade de Manaus pela Câmara Municipal. Agora vamos entrar propriamente ao tema. Flávio, fale para mim, assim, o que te fez começar no direito? Acho que seria uma pergunta assim, bem interessante para o público entender um pouquinho. Eu, desde muito cedo, Abraão, eu pude conviver com pessoas que me inspiraram. Dentre elas, fundamentalmente, meus pais. Eu venho de uma família de advogados, eu tive um tio que foi desembargador, tenho um primo que é juiz, tenho outros primos advogados, mas poder, desde o início da minha vida, conviver com o meu pai, com a minha mãe, nos almoços, nos jantares, e ouvir teses jurídicas, tratar sobre jurisprudências, tratar sobre julgamentos, isso me fez me apaixonar pela ciência jurídica e desde que eu me entendo por gente querer trilhar por esse caminho. Maravilha, mas agora o público entender um pouquinho melhor, quais são as atribuições do secretário-chefe da Casa Civil? O que ele faz propriamente dito? Resolve problemas dos mais diversos possíveis. A Casa Civil é o coração do governo, todas as matérias legislativas passam por lá, todas as leis, todos os vetos governamentais, todas as mensagens governamentais que são enviadas para a Assembleia Legislativa, decretos, ofícios circulares, portarias. Então é um trabalho muito técnico, mas que também temos ali a necessidade de um jogo de cintura para não esquecer que somos agentes políticos também, já que estamos falando para uma comunidade acadêmica, todos os secretários são de livre nomeação e exoneração, e isso por si só já os torna agente político. Então a Casa Civil trata de todos os temas afeitos ao governo, regimento interno de outras secretarias, leis que são aprovadas, leis que são enviadas e decisões das mais estratégicas que o governador tem que tomar são assessoradas pela Casa Civil. Quais os principais desafios, na sua opinião, enfrentados na coordenação entre diversas secretarias? Gerir pessoas. Sem dúvida alguma, gerir pessoas é o mais difícil, é a missão mais árdua, porque você lida com diversos pensamentos, você lida com
nós temos aproximadamente entre administração direta e indireta, entre secretários executivos e secretários e presidentes de autarquias, de fundações, nós temos aproximadamente 80 pessoas que são que pensam não necessariamente diferente, que pensam não necessariamente igual. Então, nós temos que ter jogo de cintura para tratar de interesses diversos e, fundamentalmente, encontrar o trilho para que as políticas públicas possam ser efetivadas da melhor maneira possível. Ah, bacana. E como é uma rotina? Como é a sua rotina como secretário? Eu acordo muito cedo, né? Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, vou para academia, saio da academia, em alguns dias levo meus filhos ao colégio, eu revezo com a minha esposa essa atribuição. E aí, por volta das 15 para as 8, mais ou menos, 8 horas da manhã, eu já chego na Casa Civil e aí a gente tem hora para entrar, mas de fato não tem hora para sair. As pessoas, professor Abraham, têm uma ideia de Casa Civil como algo muito inacessível. Eu tô lá todos os dias e só saio de lá depois que a última pessoa é atendida. Tem outra pergunta bem interessante. Quais os maiores desafios das articulações entre os setores de governo? Assim, quais você vê como os maiores desafios? Talvez a questão orçamentária, o gasto público, otimização de gastos públicos, eu diria. Você tem as demandas do Estado, elas são infinitas, mas a capacidade de resolução ela é finita, porque você esbarra numa coisa chamada orçamento. Então você tem que ter responsabilidade com o orçamento público e saber que você, dentro da sua casa, você tem que priorizar despesas. Se você não está com o orçamento sobrando dentro da sua casa, você tem que cortar aquilo que não é prioritário. Então, se você não tem dinheiro sobrando, você começa a cortar, por exemplo, a TV a cabo e assim sucessivamente. Então, talvez o maior desafio de todos que nós enfrentamos no momento atual é a capacidade de priorizar recursos e gerenciar esses recursos da melhor maneira possível. Maravilha. Como são tomadas as decisões estratégicas dentro do governo do Estado do Amazonas? O governador Wilson Lima é alguém que preza muito pelo diálogo, Abraham. Então, nós sempre debatemos a exaustão, nada é tomado, nada é decidido de maneira assodada, seja ela qual a pasta nós estivermos tratando, nada é tomado, nada é decidido de supetão, como se diz no jargão popular. Nós temos uma equipe que eu reputo como muito qualificada e pessoas muito comprometidas com a causa pública. Então a gente procura sempre debater e sempre chegar na melhor decisão com pastas estratégicas que, em regra, estão presentes em 90% das decisões. Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral do Estado, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Governo. Essas são algumas secretarias que em 90% das reuniões estratégicas para tomadas de decisões do governador estão presentes. Maravilha. Qual o papel da técnica jurídica que você acha que é importante para as tomadas de decisões aí políticas? Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei na minha vida, eu devo ao direito. Meu pai é advogado, procurador do Estado, a minha mãe é advogada, eu cresci num lar jurídico, eu sou advogado, então tudo que eu conquistei eu devo ao direito. Então foi o direito que me levou a exercer os cargos públicos que eu tive a grata satisfação de exercer, e foi o direito que me levou, as soluções jurídicas, a ciência jurídica que me levou à Casa Civil. Então,
a possibilidade de dirimir conflitos e pensar sempre estrategicamente em como sair de determinadas situações, sem dúvida alguma, foram preponderantes para que eu pudesse galgar todos esses cargos e ajudar os gestores com os quais eu trabalhei até hoje a não terem problemas, seja com o Tribunal de Contas, seja com a Justiça. Maravilha, você ponderou agora os cargos que você já teve, experiência, já atuou. Comente pra gente um pouco desses cargos, da sua experiência, o seu primeiro, ali no meio, aquele que você teve, que você pensou, teve mais dificuldade, Abraão, uma decisão muito, até o cargo atual, por favor. Eu sempre busquei a advocacia privada e em 2014 eu fui convidado pelo então prefeito Arthur Virgílio para assumir a chefia do departamento jurídico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. No primeiro momento ali você fica, será que eu vou, será que eu não vou? Tinha 28 anos e nenhuma experiência no serviço público. Tinha experiência de advogar contra o Estado, contra a prefeitura no escritório. E aí foi algo muito desafiador. E aí eu fico na Seminf de 2014 a 2018, e aí em janeiro de 2019 eu assumo a presidência da Agência de Desenvolvimento Sustentável. E fico 1 ano e meio, e em junho eu assumo a Casa Civil. De todos os desafios que eu tive, eu diria para você, Abraão, que o primeiro foi aquele impacto de estou fazendo ali uma migração para o serviço público, em que pese eu não tenha deixado a advocacia privada, mas sem dúvida alguma o mais desafiador foi ser presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável. Ao seu público que não sabe o que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável, a nossa saudosa e sempre querida ADS, é o braço do setor primário do sistema CEPRO, que cuida da comercialização dos produtos, em especial da agricultura familiar. Cuida também da agricultura como um todo, mas tem um olhar diferenciado para a agricultura familiar do estado do Amazonas. E em 1 ano e meio de ADS, eu pude visitar 23 municípios do estado do Amazonas. Foi uma satisfação ali, que foi a experiência mais desafiadora da minha vida, uma guinada de 180 graus, poder ter contato com essa população tão carente do nosso estado, e ao mesmo tempo foi algo muito gratificante a gente poder fazer entregas e elevar o nome do governador Wilson e das políticas públicas do setor primário. Foi algo assim que realmente me enche muito de orgulho. Dentro dessa esfera, quais as iniciativas o senhor destaca como mais impactantes para o desenvolvimento do Amazonas atualmente? Olha, na ADS nós criamos o programa de assistência familiar, que foi algo ali no meio da pandemia, em final ali de 2019, início de 2020, estava no auge da primeira onda da Covid, e a ADS, para as pessoas que estão acompanhando e não sabem, ela é responsável por algumas feiras que ficam na cidade de Manaus e no interior do estado. Então, na minha época, nós tínhamos 9 feiras na capital. Acredito que hoje já tenhamos mais. A presidente Michele, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, já ampliou a quantidade de feiras que a ADS é responsável. E não podia ter feira naquela época. Então nós criamos o programa de assistência familiar para comprar o produto dos feirantes e distribuir nas instituições de caridade. Então, nós tínhamos um depósito central, um centro de distribuição da ADS. Os feirantes, fizemos uma média de mais ou menos quanto eles vendiam por feira. Obviamente que não dava para chegar no valor que todo mundo queria,
mas eles conseguiam escoar sua produção, fazer os produtores que faziam os lanches, tapioca, sanduíche, eles conseguiam continuar produzindo, nós comprávamos e distribuíamos para para algumas associações que eram cadastradas à época pela Secretaria de Justiça, pelo Fundo de Promoção Social e pela Secretaria de Assistência Social. Foi algo ali que me deu muito prazer de poder encabeçar esse trabalho. Maravilha. Mais uma pergunta aqui também muito interessante. Como lidar com os conflitos entre interesses políticos e interesse público? Eu comecei a responder essa pergunta no início da nossa conversa, quando eu disse para você que gerenciar pessoas talvez seja o maior desafio. Eu acredito, Abraão, que hoje nós temos uma relação extremamente sólida entre os três poderes, entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu falo em relação ao Estado. Nós temos uma Assembleia extremamente atuante, uma Assembleia que sabe a sua força, é muito bem presidida pelo presidente Roberto Cidade. Nós temos um judiciário muito rígido, dentro das quatro linhas, dentro dos regramentos legais, dos regramentos constitucionais, mas que dialogam, esses dois poderes dialogam de uma maneira muito efetiva e muito cortês, muito republicana com o executivo. Então, interesses públicos, interesses políticos, interesses privados, que são legítimos num Estado democrático de direito, em alguns momentos eles convergem, em alguns momentos eles divergem. E aí eu volto um pouco, dou um passo atrás na nossa conversa quando eu disse que gerenciar pessoas talvez seja o maior desafio. Nesse caso, o maior desafio é gerenciar interesses. Como é que você faz isso? Eu só sei fazer de uma forma que é dialogando. Então, o governador Wilson é alguém que é muito afeito ao diálogo, e se a mais alta autoridade administrativa, até jurídico-administrativa do Estado, é alguém que é afeito ao diálogo, não é razoável que os seus secretários não sejam. Maravilha. Entrar num ponto muito importante que eu acho: transparência, ética e combate à corrupção. Né? E aqui eu trago uma citação sua que eu acho muito interessante. Meus pais me ensinaram a ser amigo e justo, e nunca houve lugar para covardia dentro de mim. Dentro dessa esfera, pergunto: que mecanismo a Casa Civil tem adotado para garantir a transparência e integridade nas ações no governo? Fortalecendo cada vez mais o nosso controle interno, especificamente falando de Casa Civil. Mas falando um pouquinho mais de governo do Estado, a Controladoria Geral do Estado tem tido um papel fundamental, preponderante. Esse ano que passou, em 2024, nós ganhamos o selo Diamante no quesito transparência. Então, o portal da transparência ele é abastecido para e passo, diuturnamente, e tudo que é de despesa, tudo que é de receita está lá no portal da transparência, todos os gastos são publicados, e o nosso sistema de compliance e o nosso pacote de integridade que nós fizemos em parceria com a Controladoria Geral do Estado segue um rígido protocolo no combate à corrupção e na preponderância da transparência no nosso governo. Maravilha. Acho que é interessante para o público que está em casa, que são acadêmicos, advogados, juristas, todas as áreas do direito, essa pergunta aqui: como formar gestores públicos mais éticos e comprometidos com a legalidade? Até porque os acadêmicos às vezes sonham ser um político, ser uma pessoa pública, um prefeito, assessorar. Como a gente forma, Flávio, gestores públicos mais éticos e comprometidos com a legalidade? Eu penso que não há outra forma que não seja dar um mínimo de embasamento jurídico a esse gestor. Eu sei que eu sou suspeito para falar, porque eu sou da área jurídica, porque a minha vida inteira eu trabalhei com direito, mas você não consegue ter um controle interno forte, você não consegue ter um sistema de governança eficaz, que nós, desde 2019, a Casa Civil já tem
o seu sistema de governança e agora com o seu pacote de integridade, você não consegue formar gestores públicos e dar uma eficácia à causa pública como um todo se você não tiver um jurídico forte. Então, não é que todo gestor público tenha que ser advogado ou formado em direito, não é isso. Mas ele tem que ter um mínimo de embasamento jurídico para não ter problemas de cunho jurídico, não ter problema com a legalidade, não ter problema com o descumprimento da legislação. Qual o papel que você acha que o próprio cidadão que está assistindo a gente tem nesse processo todo que nós acabamos de falar? O cidadão ele tem a principal arma da nossa democracia, que é o voto. O cidadão ele tem o dever, não só o poder, mas ele tem também o dever de fiscalizar os gastos públicos, de fiscalizar os homens públicos, os agentes públicos como um todo, e, na hora do voto, escolher a melhor opção dentro daquilo que a sua consciência manda. Então, todo cidadão é um fiscal e aqueles que fazem jus ao voto que o exerçam da melhor maneira possível. Maravilha. Agora, para você que está em casa, preste atenção nesse próximo bloco. Que conselhos o senhor daria a um estudante de direito que deseja atuar na área pública ou política? Estude e faça a sua graduação da melhor maneira possível. Eu tive um professor na faculdade que depois se tornou amigo, doutor, hoje procurador de justiça, Elvis de Paula Freitas. Eu tive a grata satisfação de estudar com o professor Elvis, de, enquanto chefe da Casa Civil, representar o governo do Estado na sua investidura de procurador de justiça. E ele, numa das nossas aulas, ele disse: nunca esqueci isso, professor, façam a sua graduação da melhor maneira possível, porque é na graduação que vocês vão ter a melhor fase da sua vida acadêmica para poder se dedicar, para poder estudar, para poder aprender e se preparar, não que estaremos sempre prontos, mas se preparar para o seu futuro profissional. Então, com uma boa graduação, eu não quero dizer que com uma boa graduação está tudo resolvido, mas com uma boa graduação você consegue ser um bom gestor público, você consegue ser um bom político, você consegue ser um bom empregado na iniciativa privada, você consegue ser um bom empreendedor. Eu acho que a chave do sucesso é a graduação. Maravilha. Como a formação jurídica pode contribuir para a gestão pública mais eficiente e justa? Eu acredito que sem a formação jurídica, dificilmente você terá uma gestão justa e eficaz. Volto a dizer, sei que eu estou puxando a brasa para a sardinha do direito, e não é isso, não é que as outras profissões não consigam fazer uma gestão profícua, não é isso. É que se você não tem a formação jurídica, eu sugiro sempre que você se cerque de alguém que possa lhe dar tranquilidade para tomar as decisões sem nenhuma implicação legal. Flávio, uma pergunta que eu acho que é uma das mais centrais aqui do nosso podcast. O que o senhor gostaria de ter ouvido quando era estudante de direito? Hoje em dia as pessoas falam muito em sucesso, ser bem-sucedido, alcançar metas, chegar a exercer cargos, e talvez isso tenha sido bem uma tônica da minha graduação. Passar em concurso público, tirar boas notas, fazer uma pós-graduação, fazer mestrado. E hoje, olhando um pouco, olhando o que a vida me proporcionou, talvez ter relevância seja algo
que eu não tenha escutado. As pessoas falam muito em sucesso, em bem material, em uma carreira vitoriosa, mas deixar um legado não é algo que se ouve muito na faculdade. O que você vai fazer de relevante para que as suas próximas gerações possam saber o legado ou usufruir do legado que você deixou? Talvez seja essa a minha o que tenha faltado na minha graduação. Você sabe, você que é meu aluno, sempre eu comento sobre isso em sala de aula, naquelas palestras que eu já participei. É importante você deixar um legado. Se você hoje morresse, como lembrariam de você? Então é muito importante. Flávio, para você ver aqui na educação o impacto social, qual a importância, no seu olhar, do ensino superior na transformação da realidade social e política do nosso Estado? Professor, eu sempre digo o seguinte: em tempos de crise, é a academia que salva. As melhores ideias ou as principais soluções são geradas no seio da academia. Então, instituições sólidas, instituições de educação com uma sólida formação, com princípios, com valores, elas são fundamentais. É a academia, é a educação que consegue fazer com que a economia seja cada vez mais pujante. Então, eu sou um entusiasta da academia. Eu creio que quanto mais universidades fortes, quanto mais universidades com melhores desempenhos nós tivermos, mais a nossa população vai sair da situação que se encontra. Maravilha. Como o governo pode se aproximar mais das instituições de ensino e das demandas da juventude? Nós temos algumas secretarias que são muito chaves para isso. A Secretaria de Educação, por exemplo, nós já inauguramos em São Sebastião do Atumã a Escola da Floresta. O que é a Escola da Floresta para o seu público que nos acompanha? É uma escola 100% sustentável. Nós já vamos inaugurar outra em Carauari. Essa escola, além das matérias da grade curricular normal, português, matemática, história, geografia, nós temos também as matérias que são inerentes à sustentabilidade. Energia solar, reutilização de água, a própria escola da floresta, ela é feita com 100% de madeira manejada. Então, essa inclusão é muito importante. Isso aproxima o ensino público da sociedade, dos jovens, e faz com que eles passam o dia na escola. São escolas de tempo integral. Então, a gente consegue dar um pouco mais de sustentabilidade para aquela região e, ao mesmo tempo, tem um cunho social que reflete diretamente na educação do nosso jovem. Maravilha. Flávio, eu encerrei aqui as perguntas, mas eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, considerações finais, experiências sobre aquilo que nós falamos hoje, que você quer tocar o coração das pessoas que precisam daquela chave, às vezes, para mudar o pensamento, de vida. Eu acho que, primeiro de tudo, ter uma família muito sólida. Eu venho de uma família que me deu a maior riqueza que eu posso ter, que é uma formação moral e amorosa muito grande. Meu pai sempre foi a minha referência, a minha mãe se aposentou para cuidar de mim, então eu tenho na família a base de tudo. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho uma esposa que eu casaria com ela em quantas vidas eu vivesse, e sem a família não é que você não consegue, é que é muito mais difícil. E para todos os jovens estudantes, eu reitero o que eu disse no início: façam a sua graduação da melhor maneira possível, façam a sua graduação da maneira mais profícua que vocês conseguirem,
e tenham a certeza de que não sairão da graduação, da academia, da faculdade, sabendo tudo, mas que se não fizerem de uma forma, se não fizerem a contento, o mercado de trabalho vai ser muito mais cruel. Então aproveitem para tirar suas dúvidas e errar durante a graduação para chegar numa pós-graduação e no mercado de trabalho em condições mínimas de estar inserido nesse mercado tão predatório, tão cruel, nesse mercado tão difícil, tira predatório e cruel, nesse mercado tão difícil que é o mercado de trabalho do Brasil. Que papo legal, maravilhoso. Não sei você, mas o que eu aprendi nos ensinamentos, e mais uma vez, Flávio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é um pouco corrida. E você que ficou aqui conosco, acompanhe nas nossas redes sociais. Sempre estaremos trazendo entrevistados aqui de relevância para você mudar a chave da sua mente, da sua vida. E já sabe, até o próximo. Atualiza, siga a gente nas redes sociais.